Antigo diretor da CIA diz à Euronews que a participação da Europa na guerra no Irão é certamente uma possibilidade. Paris vai facilitar a retirada de cidadãos franceses vulneráveis no Médio Oriente. Trump afirmou que as forças dos Estados Unidos irão continuar a lutar até que todos os objetivos da guerra sejam alcançados. Chipre aposta no reforço da defesa do seu território após um drone ter atingido uma base militar britânica em Akrotiri. Macron ordenou o aumento do arsenal de ogivas nucleares e disse que não vai hesitar em defender os interesses vitais de França. A participação europeia na operação militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irão é certamente uma possibilidade. É este o entendimento expresso pelo ex-diretor da CIA, general norte-americano David Petraeus, à Euronews. O general norte-americano afirmou que o envolvimento europeu, particularmente numa capacidade defensiva, teria sido sensato desde o início, mas indicou que não se partiu do princípio de que os países europeus iriam juntar-se à operação. That Iran is not going to limit its targets to just U.S. bases, Israel, and so forth. It's going after civilian targets, airfields, ports, and so forth in the Gulf states and beyond, and reaching as far as Cyprus, as you noted. So I think from a purely defensive standpoint, that would have been wise from the beginning. David Petraeus sugeriu que os países europeus poderiam desempenhar um papel significativo no reforço das defesas aéreas e antimísseis. Apesar das preocupações de que o conflito pudesse degenerar numa guerra prolongada, o general descartou a possibilidade de forças terrestres norte-americanas serem destacadas para o Irão. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros disse que Paris vai facilitar a retirada dos seus cidadãos vulneráveis no Médio Oriente. Os ataques intensificaram-se quando vieram a lançar mísseis e forças aliadas a juntarem-se à retaliação contra os ataques israelo-americanos. 400 mil cidadãos franceses encontram-se espalhados por 13 países afetados pelo conflito contra o Irão. A maioria destas pessoas tem dupla nacionalidade e residência permanente. Nous nous préparons à des affrètements de vol pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier. Muitos dos países afetados pelo conflito fecharam o espaço aéreo, o que dificulta o regresso das pessoas. Ao contrário do seu homólogo americano, o ministro francês não apelou ao regresso imediato dos cidadãos. A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão continua sem fim à vista após os primeiros ataques a Teherão no sábado. O conflito expandiu-se para toda a região após o Irão ter lançado investidas retaliatórias por todo o Médio Oriente. Israel também atacou alvos do Hezbollah no Líbano na segunda-feira, em resposta ao envolvimento anterior do grupo. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já definiu os principais objetivos que tem para este conflito. As forças de Washington pretendem destruir as capacidades de mísseis do Irão, eliminar o seu poderio naval e impedir que tenha acesso a uma arma nuclear. Outros objetivos declarados incluem garantir que o regime iraniano não consiga mais financiar grupos militantes no exterior do país. Trump notou que os ataques americanos causaram danos consideráveis até agora. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And thank everybody. Trump acrescentou ainda que os ataques dos Estados Unidos estão adiantados em relação ao cronograma definido para atingir os objetivos da guerra. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. O presidente dos Estados Unidos afirmou também que o programa de mísseis do Irão tinha como objetivo encobrir o desenvolvimento de armas nucleares.
Teherão, num tom desafiador, advertiu que Washington nunca mais estará seguro. As Forças Armadas de Israel enviaram tropas para pontos adicionais no Líbano na terça-feira. Algo que ocorre numa altura em que o Hezbollah e Tel Aviv estão a avisar-se mutuamente após a morte do líder supremo do Irão. Também na terça-feira, o grupo militante disse ter atacado 3 bases militares israelitas em retaliação aos bombardeamentos de Tel Aviv a Beirute. As Forças Armadas revelaram ter matado um alto funcionário do Hezbollah e atingido os centros de comando e depósitos de armas do grupo. Segundo o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 52 pessoas foram mortas e 154 ficaram feridas no país. Os ataques de Israel também causaram deslocações em massa em todo o território. O Hezbollah começou a disparar contra Tel Aviv após a morte de Ali Khamenei. O governo libanês criticou o grupo xiita por essa iniciativa e por se envolver na guerra conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. O Hezbollah argumenta que as suas ações são um ato de retaliação aos ataques quase diários dos militares israelitas ao Líbano, apesar do cessar-fogo alcançado no final de 2024. A Grécia decidiu enviar fragatas da sua marinha em direção a Chipre como parte dos esforços para reforçar a defesa aérea da ilha. Além disso, 4 caças gregos F-16 estão já estacionados no aeroporto de Pavos. Isto numa altura em que o ministro da Defesa da Grécia e o chefe do Estado-Maior da Defesa Nacional Helénica também se encontram em território cipriota. Medidas que surgem no âmbito da ativação da doutrina de defesa conjunta estabelecida entre os dois países. Na manhã de terça-feira surgiram algumas preocupações quando foi dado um alerta de ataque iminente à base britânica em Akrotiri. No entanto, não passou de um falso alarme. A agência de notícias de Chipre reporta ainda que França está a enviar equipamento antimísseis, antidrones e pelo menos uma fragata para o país. Existem também informações que apontam para a possibilidade de a Alemanha adotar medidas idênticas na sequência de uma conversa telefónica entre o chanceler alemão e o presidente cipriota. We're now into day 4 of this increasingly widening war, which has seen a major military escalation in the last 24 hours and will undoubtedly create a seismic shift in relationships across the Middle East. Just before 2 a.m., a series of incoming missiles were intercepted here in Doha, sending shockwaves throughout the city. Our Euronews journalists in Dubai reporting fighter jets seen flying out towards the sea to prevent incoming attacks. The U.S. Embassy in Saudi Arabia was struck by 2 drones early this morning. This comes on the heels of an attack on the U.S. Embassy in Kuwait, which has been closed indefinitely. Meanwhile, Iran came under heavy fire from Israel and the U.S. overnight, as U.S. Secretary of State Marco Rubio said the hardest hits are yet to come. Here in Qatar, the airspace remains closed and the shelter-in-place order has been extended. Adil Halim, Euronews, Doha. We have been hearing several military jets flying overhead here this morning in Dubai, but it appears that most of those interceptions of drones are taking place now over the water out at sea. Abu Dhabi did take a brunt of attacks last night, and further afield, the US Embassy in Saudi Arabia was hit by 2 drones, which resulted in a fire and also some damage there. Now, overnight, the USA and Canadian embassies have ordered evacuation orders to citizens living here in the UAE. The Canadians actually took that a step further and did indicate specific land exits and border crossings for any citizens that do want to leave the UAE into Oman and also into Saudi Arabia. Now, in terms of flights, we are still hearing a select few from DXB, the main transit hub here in Dubai, are still continuing to leave today. Obviously, once again, we are advising, and they are as well, to make sure you
contact your airline before leaving. Do not go to the airports. There was a nice sign of reassurance here in the UAE last night as the President of the UAE, as well as the Minister of Defence, was spotted actually out and about in Dubai Mall. They were talking to shoppers, tourists, residents alike, giving a real sense of reassurance about our stability and also about our sense of security here in the UAE. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. Num discurso histórico, o presidente de França, Emmanuel Macron, ordenou o aumento do arsenal de ogivas nucleares e prometeu não hesitar se os interesses vitais do país forem ameaçados. O discurso ocorre numa altura em que a segurança europeia é testada em várias frentes, desde a guerra russa na Ucrânia até à expansão da guerra do Irão, que teve como alvo Chipre, um Estado-membro da União Europeia. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. França tem cerca de 290 ogivas nucleares, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo. Macron não indicou quanto quer aumentar o arsenal do país. O discurso não foi uma resposta à guerra no Médio Oriente, com as autoridades francesas a garantirem que estava planeado há algum tempo. Macron também disse que quer implementar um programa no qual a dissuasão francesa seja espalhada por toda a Europa e observou que 8 países demonstraram interesse em sediar esses programas. A Alemanha anunciou que tem interesse em participar nos exercícios nucleares franceses e citou o desenvolvimento de capacidades convencionais com parceiros europeus.